Nesta videoaula, falaremos sobre bioeletrogênese. A bioeletrogênese é o estudo da formação dos potenciais de membrana, ou seja, da diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula em organismos vivos. Desmembrando a palavra, podemos entender melhor esse conceito, visto que bio remete à ideia de seres vivos, eletro faz referência à produção de um gradiente elétrico na membrana, e gênese nos revela a ideia de origem, formação. As células nervosas geram uma multiplicidade de sinais elétricos que transmitem informação. Há equipamentos e técnicas utilizadas para a observação desses sinais. A melhor delas é o uso de um microeletrodo intracelular para registrar diretamente o potencial elétrico através da membrana plasmática neuronal. Um microeletrodo consiste em um tubo de vidro de ponta muito fina preenchido com um bom condutor elétrico, e ele será ligado a um voltímetro. A partir desse método, alguns fenômenos elétricos poderão ser observados, como potencial de repouso, potencial de receptor, potencial sináptico e o potencial de ação. Nessa aula, daremos foco ao potencial de repouso e de ação, como esses potenciais de membrana são formados e suas funções. Potencial receptor e potencial sináptico serão focos de outras aulas. O potencial de repouso é um potencial negativo em relação ao ambiente extracelular, gerado constantemente na membrana neuronal quando essa célula se encontra em repouso. Pode variar entre menos 40 e menos 90 microvolts, dependendo do tipo neuronal examinado. Vale lembrar que o potencial de repouso é um fenômeno presente em todas as células do corpo. Porém, em células excitáveis, como os neurônios e as células musculares, a alteração do potencial de repouso é utilizada para a sinalização. Esse potencial só pode ser gerado pois a membrana é seletivamente permeável a alguns íons, o que gera diferenças de concentrações entre o meio intracelular e o meio extracelular. Essa afirmação nos leva a constatar a grande importância de dois diferentes tipos de proteínas presentes na membrana. Os transportadores ativos, ou bombas, que estabelecem os gradientes de concentração dos íons através dos transportes ativos dos mesmos contra seus gradientes de concentração, e os canais iônicos, que permitem que apenas alguns íons cruzem a membrana a favor dos seus gradientes de concentração. Agora vamos avaliar um sistema simples, para melhor entendermos a importância dessas características para a geração de um potencial de membrana. Imaginem uma membrana que só é permeável a potássio. Se a concentração de potássio nos dois lados da membrana for igual, então não haverá potencial elétrico através dela, como está sendo indicado na figura A. Entretanto, se a concentração de potássio não for a mesma nos dois lados, então será gerado um potencial elétrico, como está sendo indicado na figura B. Essa diferença no potencial elétrico é gerada porque os íons de potássio fluem a favor do seu gradiente de concentração e carregam consigo sua carga, ou seja, uma carga positiva para cada íon. Nesse caso hipotético, rapidamente seria alcançado um equilíbrio eletroquímico, que é um equilíbrio entre as duas forças opostas. O gradiente de concentração que causa o movimento do potássio do compartimento 1 ao compartimento 2, levando consigo a carga positiva, e um gradiente elétrico oposto, que gradativamente tende a parar o movimento de potássio através da membrana, pois o excesso de cargas positivas do compartimento 2 começa a repelir os cátions, como está sendo indicado na figura C. Nesse momento, a membrana estará exibindo o potencial de equilíbrio iônico do íon potássio. Agora, vocês podem estar se perguntando, o que acontece quando o equilíbrio iônico de um íon é alcançado? Quando o equilíbrio iônico de um íon é alcançado, significa que a sua força do gradiente de concentração se igualou a uma força oposta, que é a força de gradiente elétrico. Dessa forma, o íon fica em equilíbrio. Nesse momento, a membrana da célula estará mostrando um potencial, que é conhecido como potencial de equilíbrio iônico. Cada íon terá o seu próprio potencial de equilíbrio iônico. Existe o potencial de equilíbrio iônico do potássio, do sódio, do cloreto e assim por diante. Esse valor pode ser previsto pela equação de Nash, que está sendo apresentada aqui. Essa equação diz que o potencial de equilíbrio iônico de um certo íon é calculado pelo
2,303 vezes a constante dos gases, que é representada por R, vezes a temperatura absoluta, representada por T, dividida pela carga do íon, que pode ser positiva ou negativa, vezes a constante de Faraday. Isso tudo multiplicado pelo logaritmo da base 10 da concentração do íon fora da célula sobre a concentração do íon dentro da célula. Para ficar mais claro, eu trouxe o exemplo do cálculo do potencial de equilíbrio do potássio. Podemos perceber que o livro já traz calculado aquela primeira parte da fórmula, que é a mais complicada e mais cheia de constantes, e afirma para a gente que esse cálculo vai dar 61,54 microvolts. O livro também afirma que a concentração do potássio fora da célula seria 1 e a concentração do potássio dentro da célula é 20. Logo, o log de 1 sobre 20 dá menos 1,3. Então, fazendo a multiplicação, o potencial de equilíbrio do potássio seria menos 80 microvolts. Agora, vamos voltar a falar do potencial de repouso, que é a grande estrela desse momento da aula. Vamos entender como o potencial se dá em nossas células. As bombas criam gradientes de concentração dos íons. Por exemplo, encontramos muito mais íons potássio dentro da célula do que fora, e muito mais íons sódio fora do que dentro. Isso é gerado pelo funcionamento da bomba de sódio e potássio. O fluxo desses íons através de canais vazantes, quando o neurônio está em repouso, gera seu potencial de repouso, que é aproximadamente menos 65 microvolts, bem próximo do potencial de equilíbrio do potássio, que calculamos. Isso é explicado pelo fato da membrana em repouso ser muito mais permeável ao íon potássio do que a outros íons. Agora, vamos ver um modelo matemático criado para tentar calcular o potencial da membrana em equilíbrio. Iremos entender como os vários íons interferem no potencial de repouso da membrana. Podemos prever qual será o potencial de repouso de uma membrana através da equação de Goldman, que mostra a dependência do potencial de membrana em relação à permeabilidade e concentração iônica, levando em consideração os íons potássio, sódio e cloreto. Dessa maneira, podemos entender o porquê o potássio influencia tanto o potencial, uma vez que a membrana é muito mais permeável a esse íon. A equação está sendo mostrada aqui no slide e podemos perceber que ela utiliza diversos fatores que já foram explicados na equação de Ness. Mas a diferença é que a equação de Goldman permite um cálculo de mais de um íon, leva em consideração mais de um íon. E também, um fator muito importante é esse P, pK, PNA e PCl, que significam a permeabilidade seletiva desses íons, mostrando a importância de levarmos em consideração o quanto a membrana é permeável a cada um deles. Uma observação importante que precisa ser feita é que o número de íons que precisa fluir para gerar um potencial elétrico é muito pequeno. Por isso, não é preciso perturbar a eletroneutralidade química das soluções presentes em cada lado da membrana. Isso significa que a separação de cargas responsável pela diferença de potencial é restrita à vizinhança imediata da membrana. Falaremos agora do potencial de ação. Os sinais nervosos são transmitidos por potenciais de ação, que são rápidas alterações despolarizantes do potencial da membrana, que se propaga com grande velocidade por toda a membrana e fibra nervosa. Cada potencial de ação começa com alterações súbitas do potencial de repouso da membrana, que é negativo, para um potencial mais positivo, terminando com um retorno ao potencial de repouso. Antes de entrarmos no processo do potencial, precisamos estudar os canais que estão envolvidos. O canal de sódio dependente de voltagem e o canal de potássio dependente de voltagem. Como o nome desses canais já deixam a entender, eles dependem de alterações despolarizantes do potencial da membrana para serem ativados. Os canais de sódio dependentes de voltagem possuem duas comportas, uma de ativação e outra de inativação. As comportas de ativação realizam a abertura e fechamento do canal e são rápidas. Já as de inativação são mais lentas e mantêm o canal inativado por um certo tempo. Esses canais possibilitam a entrada de sódio no neurônio. É importante lembrarmos que fechamento e inativação são fenômenos diferentes.
Em ambos os estados, o canal não é capaz de permitir o fluxo de sódio. Canais fechados podem ser reabertos por novas despolarizações, e canais inativados não podem ser abertos. Isso trará consequências importantes para o potencial de ação e sua propagação, e serão vistas mais à frente. Os canais de potássio dependentes de voltagem são de ativação mais lenta e permitem a saída de potássio do neurônio. O processo do potencial se inicia com um estímulo despolarizante, que pode ser um potencial receptor ou um potencial sináptico, que gera uma despolarização local na membrana. Esse estímulo, se for capaz de atingir o limiar de excitabilidade, que é a despolarização mínima necessária para a deflagração de um potencial de ação, irá abrir canais de sódio dependentes de voltagem. O aumento inicial na permeabilidade de sódio gera a rápida fase ascendente do potencial de ação, ou fase de despolarização, que pode ser observada no gráfico em laranja. Esse aumento da permeabilidade ao sódio causa a entrada de sódio no neurônio, desse modo despolarizando o potencial de membrana, que se aproxima do potencial de equilíbrio iônico do sódio. A velocidade de despolarização diminui depois disso, porque a força eletroquímica de impulsão sobre o sódio diminui, e também porque os canais dependentes de voltagem de sódio são inativados. Ao mesmo tempo, a despolarização ativa canais de potássio dependentes de voltagem, que se abrem lentamente, levando o potássio a deixar a célula, e repolarizando o potencial de membrana próximo ao potencial de equilíbrio do potássio, que é a fase de repolarização que pode ser observada no gráfico na cor roxa. Já que a permeabilidade do potássio torna-se temporariamente mais alta do que na condição de repouso, o potencial de membrana torna-se de fato por pouco tempo mais negativo do que o potencial de repouso normal, que é a fase de hiperpolarização que pode ser observada no gráfico na cor vermelha. Após essa fase, os canais de potássio dependentes de voltagem e os canais de sódio que antes se apresentavam inativados se fecham, permitindo que o potencial de membrana retorne ao seu nível de repouso. Ao final de um potencial de ação, há um período em que a membrana fica resistente a uma excitação subsequente, conhecida como período refratário, que será detalhado a seguir. Vamos caracterizar o potencial de ação. Uma das características do potencial de ação é que ele é regenerativo. A ativação de canais de sódio dependentes de voltagem gera um influxo de íons sódio no neurônio, o que despolariza o potencial de membrana e leva à abertura de ainda mais canais de sódio dependentes de voltagem. Essa alça de retroalimentação positiva é mantida pela característica intrínseca dos neurônios de variação de permeabilidade a íons dependentes de voltagem, gerada por esses canais dependentes de voltagem que a gente já conversou. Por isso, o potencial de ação é considerado regenerativo ou autossustentável. Essa característica é de suma importância, visto que o potencial de ação tem a função de levar informações adiante. Por isso, caso o potencial se propagasse com decaimento, a informação, ao chegar ao seu alvo, teria sido alterada. Vamos ver um pouco mais sobre isso quando falarmos da propagação do potencial. Outra característica do potencial de ação é que ele é tudo ou nada. Para entendermos essa característica, precisamos relembrar um conceito já citado anteriormente: o limiar de excitabilidade. O limiar de excitabilidade é a despolarização mínima necessária para a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem e a consequente deflagração de um potencial de ação. Esse limiar normalmente gira em torno de 15 microvolts mais positivo que o potencial de repouso da membrana. É necessário que o estímulo despolarizante inicial atinja o limiar de excitabilidade para abrir os canais de sódio e deflagrar o potencial de ação. Caso o limiar seja atingido, o potencial irá ocorrer. Caso não tenha sido atingido, o potencial não ocorre. Não há meio termo. A duração do potencial é uma característica intrínseca à célula. Cada célula possui seu potencial de ação com uma duração específica. Essa grandeza irá variar proporcionalmente ao tempo de abertura ou fechamento de canais de sódio e potássio, dependentes de voltagem.
A amplitude é também uma característica intrínseca à célula. Cada célula irá possuir seu potencial de ação com amplitude específica. Essa grandeza varia proporcionalmente com a superfície de membrana daquela célula, pois quanto maior a superfície de membrana, maior o número de canais envolvidos no potencial. Logo, maior será a sua amplitude. Outra característica importante do potencial de ação é o tipo de estímulo que o gerou. O potencial de ação carrega consigo a informação de qual tipo de estímulo o gerou, se foi químico, se foi mecânico, se foi eletromagnético, por exemplo, visto que esse potencial irá excitar somente neurônios que fazem parte da via do tipo de estímulo gerador, levando a informação ao local correto do encéfalo para ser interpretada. Um exemplo seria um estímulo tátil, mecânico, que irá deflagrar potenciais de ação somente em neurônios da via do tato, que levarão a informação à área somatosensorial do encéfalo, onde aqueles potenciais serão interpretados como um estímulo tátil. A frequência é outra característica do potencial de ação de grande importância. Como dito anteriormente, o potencial de ação carrega consigo informações sobre o estímulo que o deflagrou. A frequência do potencial tem a função de informar qual foi a intensidade do estímulo recebido. Quanto mais intenso um estímulo, maior será a frequência dos potenciais deflagrados por ele. Podemos perceber isso no gráfico que está aqui no slide, em que vemos que estímulos pequenos deflagrarão potenciais distantes um do outro. E conforme o estímulo vai aumentando a sua intensidade, nós vemos potenciais mais próximos sendo deflagrados no gráfico de baixo. O período refratário é uma característica do potencial de ação que eu já havia conversado com vocês no momento que eu falava sobre o processo de formação desse potencial. Agora eu vou falar um pouquinho mais do período refratário e mostrar para vocês que ele pode ser classificado de duas formas. Então, como dito anteriormente, o período refratário é um período em que a membrana fica resistente a uma excitação subsequente. Esse fenômeno garante que o potencial de ação seja unidirecional, uma vez que uma parte da membrana que acabou de ter um potencial deflagrado não pode ser excitada novamente. O período refratário pode ser um período refratário absoluto, onde os canais de sódio estão inativados. Esses canais não vão poder ser abertos novamente, e outro potencial de ação não pode ser gerado até que o potencial de membrana esteja suficientemente negativo para fechar os canais e torná-los aptos a serem ativados novamente. Já no período refratário relativo, é um período que é até possível deflagrar um novo potencial, pois os canais de sódio já podem ser abertos novamente, ou seja, estão fechados e não inativados. Porém, a membrana se encontra hiperpolarizada, com os canais de potássio abertos. Por isso, para deflagrar um novo potencial de ação, é preciso de um estímulo excitatório muito mais forte que o anterior. Agora ficou fácil de entender os mecanismos de propagação do potencial de ação. Um estímulo despolarizante supralimiar despolariza localmente o axônio, abrindo assim canais de sódio sensíveis à voltagem nessa região. A abertura de canais de sódio causa a entrada de sódio e a consequente despolarização do potencial de membrana gera um potencial de ação naquele lugar. Parte da corrente local gerada pelo potencial de ação fluirá passivamente pelo axônio, como está sendo mostrado na parte da figura identificada como T igual a 1. Esse fluxo de corrente passiva despolariza o potencial da membrana na região adjacente do axônio, abrindo assim canais de sódio na membrana próxima. A despolarização local dispara um potencial de ação nessa região, que então espalha-se de novo em um ciclo contínuo até alcançar o final do axônio, como podemos ver na parte da figura que está identificada como T igual a 2 e T igual a 3. É importante lembrarmos a diferença entre um potencial de ação e um potencial graduado, que pode ser um potencial receptor ou um potencial sináptico. O potencial graduado é um evento despolarizante ou hiperpolarizante que pode produzir uma diminuta mudança no potencial de membrana. Vale ressaltar
que essa mudança de potencial é tão diminuta que ela é infralimiar, ou seja, não é capaz de alcançar o limiar de excitabilidade necessário para deflagrar um potencial de ação. Aqui no slide podemos ver um gráfico que mostra um potencial graduado. Percebemos que a mudança do potencial de repouso da membrana, que é uma despolarização, é muito diminuta comparado com um gráfico de potencial de ação. Além disso, percebemos que não há aquela fase de hiperpolarização do potencial de ação. Logo, podemos concluir que o potencial graduado seria um fenômeno bem menos complexo que o potencial de ação. Uma das diferenças do potencial graduado para o potencial de ação é que a sua amplitude é proporcional ao tamanho do estímulo, diferente do potencial de ação que sempre se apresenta num único tamanho e respeita o princípio do tudo ou nada. A gente pode perceber isso facilmente através do gráfico que eu trouxe para a gente observar. Temos um estímulo em laranja, que foi capaz de gerar um potencial de ação e gerou o pico e todo o processo de ascendência e descendência do potencial de ação. Porém, em amarelo, a gente pode ver estímulos sublimiares ou infralimiares, que não foram capazes de deflagrar o potencial. E cada um tem um tamanho diferente, uma amplitude diferente de curva. E assim a gente pode perceber a diferença entre um potencial graduado e um potencial de ação. Outra diferença que podemos perceber entre um potencial de ação e um potencial graduado é que o potencial graduado só se propaga por fluxo passivo de corrente. Ele não é autorregenerativo, como acontece no caso do potencial de ação. Então, a gente pode perceber através dessa imagem que conforme o fluxo passivo vai se propagando, ele vai sendo perdido para o meio extracelular através dos canais de vazamento da membrana. E por isso ele vai se propagando em decaimento exponencial, enquanto o potencial de ação ele vai se propagando sendo sempre regenerado e por isso ele não decai ao longo da fibra. Como vimos até aqui, a condução do potencial de ação requer fluxo de corrente passiva e ativa. Uma maneira de aumentar a velocidade do potencial de ação é aumentando o fluxo de corrente passiva. Isso pode ser realizado pelo aumento do diâmetro de um axônio, o que efetivamente diminui a resistência interna ao fluxo de corrente passiva. Porém, há um limite para que esse aumento de diâmetro não inviabilize anatomicamente aquele neurônio. Por isso, houve uma adaptação evolutiva, o surgimento da bainha de mielina. A mielinização dos axônios é um processo mediante o qual oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Schwann no sistema nervoso periférico envolvem o axônio em mielina, que consiste em múltiplas camadas de membranas gliais intimamente justapostas. A mielina atua como um isolante elétrico, reduzindo a possibilidade de a corrente vazar do axônio. Na imagem que eu trouxe, à esquerda podemos ver um neurônio do sistema nervoso periférico, tendo a sua bainha de mielina formada pelas células de Schwann. Uma célula de Schwann forma uma bainha de mielina, enquanto na direita a gente consegue ver um neurônio do sistema nervoso central, tendo a sua bainha formada por oligodendrócitos. Os oligodendrócitos realizam ramificações e uma mesma célula, ou seja, um mesmo oligodendrócito, pode formar várias bainhas. Além disso, podemos perceber diferentes nomes para as partes das fibras, partes do axônio. Nós podemos ver os internodos, que são a parte que é recoberta pela bainha de mielina, e os nódulos de Ranvier, que concentram os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem e são muito importantes para a propagação do potencial de ação nessa fibra. Além disso, a mielina aumenta a velocidade de propagação do potencial de ação porque o processo complexo de geração do potencial de ação ocorre apenas em pontos específicos ao longo do axônio, denominados nódulos de Ranvier, onde eu já havia dito que não há mielina enrolada. Porém, por que não enrolar toda a superfície do axônio? Qual a importância de deixarmos esses nódulos de Ranvier? Esses nódulos de Ranvier irão concentrar os canais de sódio dependentes de voltagem, necessárias para a regeneração do potencial de ação. Um potencial de ação gerado em um nódulo de Ranvier produz uma corrente que flui passivamente no interior do segmento mielinizado, até que o próximo nodo seja atingido.
Esse fluxo de corrente local gera, então, um potencial de ação no segmento vizinho, sendo o ciclo repetido ao longo da extensão do axônio. Esse tipo de propagação é chamada de saltatória, e podemos vê-la na imagem do slide. Primeiro, nós temos um potencial sendo deflagrado em T1, na parte da imagem denominada T1, no nódulo de Ranvier. A corrente passiva se difunde por toda a região recoberta pela bainha de mielina, e depois um novo potencial de ação é deflagrado no nódulo de Ranvier seguinte, em T2 e T3. Vale ressaltar que em nosso sistema nervoso encontramos fibras nervosas mielínicas, com a presença da bainha, e fibras amielínicas, sem bainha de mielina. Alguns exemplos de fibras mielínicas são as presentes em neurônios da via do tato e da dor primária. Já exemplos de fibras amielínicas são encontradas em neurônios que transmitem informações de temperatura e dor secundária. Na imagem que eu trouxe, a gente pode ver 3 tipos de fibras mielínicas, que variam pelo diâmetro da fibra, e uma fibra amielínica. Também vemos os exemplos que eu havia citado, e essa precisão de qual tipo de fibra vai ter cada via vai ser visto na aula sobre as vias, especificamente. Eu trouxe como curiosidade para vocês alguns venenos que vão interferir no potencial de ação. O primeiro veneno que eu trouxe foi a tetrodotoxina, que é uma neurotoxina encontrada em peixes-fugo, como o baiacu, em rãs tropicais e em salamandras. Eles bloqueiam o canal de sódio sem afetar a corrente de potássio, através da inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Assim, esse veneno impossibilita a fase de despolarização do potencial de ação, bloqueando a contração muscular, importante para a respiração e o coração, matando a vítima por parada cardiorrespiratória. Então, a gente pode perceber através do gráfico que está aqui na imagem que há um bloqueio do potencial de ação, que após a injeção do veneno não há deflagração de potenciais. O outro veneno que eu trouxe para vocês são os íons de tetratilemônio, que é uma toxina que bloqueia correntes de potássio sem afetar as correntes de sódio, através do fechamento de canais de potássio dependentes de voltagem. Esse veneno impede a fase de repolarização da membrana no potencial de ação, o que impossibilita a deflagração de novos potenciais, levando a vítima à morte. Então, a gente pode perceber aqui no gráfico que acontece a despolarização da membrana, ela tem o potencial de membrana positivado, e depois não tem o retorno para o potencial de repouso. Um fato interessante sobre esses venenos é que eles foram largamente utilizados nas pesquisas e, através deles, os pesquisadores foram capazes de avaliar a corrente de sódio e a corrente de potássio separadamente no potencial de ação. A outra curiosidade que eu trouxe para vocês foi a esclerose múltipla, que é uma doença do sistema nervoso central caracterizada por uma série de problemas clínicos que surgem em virtude da desmielinização e da inflamação de fibras nervosas em múltiplas regiões. Os sinais e sintomas da esclerose múltipla são determinados pela localização das regiões afetadas. Especialmente comuns são a cegueira monocular, fraqueza motora ou paralisia, sensações somáticas anormais, visão dupla e tonturas. Mesmo com o controle da doença e a constante remilinização das fibras, ainda há perda da velocidade de propagação, uma vez que a mielina recém-formada é menos extensa, ou seja, dá menos voltas ao redor do axônio e cobre menos espaço internodular, o que gera uma maior perda de corrente para o meio extracelular e alterações na taxa de velocidade da chegada do estímulo, alterando a informação que está sendo carregada e reduzindo a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Além disso, a desmielinização gera um processo inflamatório que promove degeneração axonal secundária, promovendo ainda mais perdas funcionais. Então é isso, pessoal. A videoaula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E nesse slide eu coloquei a bibliografia que eu usei como referência para montar essa aula. Beijos!